21 de março, primeira noite dormindo em casa, bombardeios, corremos para o porão. 2 de abril, comemos pombos pela primeira vez. Oi, meu nome é Lera, eu tenho 7 anos, esta é minha mãe Svetlana e nós sobrevivemos à ocupação na Ucrânia. Antes da guerra, nós morávamos em 2 cidades. A cidade principal é na região de Donetsk, distrito de Volnovakha, literalmente a 20 km de Volnovakha, um assentamento urbano, e a segunda cidade é Zaporizhzhia. Aconteceu que justamente em fevereiro eu tive muita vontade de voltar para casa depois do Ano Novo, para ver meus parentes e amigos. No dia 19 de fevereiro, voltei para o meu assentamento, e no dia 24 de fevereiro já estávamos morando no porão. No dia 24 de fevereiro, acordei absolutamente tranquila com meu filho, fazendo nossas atividades normais. Ao meio-dia, uma conhecida ligou. Você não está na escola? Arrume suas coisas, vamos para o porão. Olá, iniciamos um projeto para contar sobre crianças, adolescentes e famílias cujas vidas foram afetadas pela guerra na Ucrânia. Registramos a história de Lera, de 7 anos, e sua mãe, Svetlana, que passaram pela ocupação em Donetsk e ficaram mais de um mês no porão. Pedimos respeito nos comentários, com nossos protagonistas e entre si. Curtam e inscrevam-se no canal para que o vídeo alcance mais pessoas. Obrigada e até a próxima. A guerra é... Bem, você tem que ir para o porão e ficar lá. Porque guerra é sinônimo de bombardeios. Era mais assustador em casa, porque dava para ouvir claramente como havia bombardeios, era como se uma cômoda tivesse caído. O som era tão alto que comecei a chamar minha mãe o tempo todo. Vamos para o porão, vamos. Eu me preocupava com meus brinquedos, porque eu os amo muito e eu tenho uma caixa cheia deles. Eu não consegui pegar nenhum brinquedo comigo, não consegui pegar nada. Em uma semana, o vilarejo sumiu. Minha casa tem 3 andares, não temos porão, então precisávamos procurar um lugar em outras casas. Encontramos uma casa mais próxima, um prédio de 5 andares, todas as pessoas estavam lá embaixo, muita gente, era só um porão. Se você não trouxe nada consigo, você fica sentado no cimento, na escuridão total. Depois de uma semana, tudo... Não havia internet, luz, água, impactos diretos nas casas residenciais. Numa das noites, estávamos cansados do porão e nos pareceu numa dessas noites que, no geral, o dia tinha sido tranquilo. Vamos passar a noite no apartamento. Nós dormimos talvez 1h30, se é que dá para chamar isso de dormir. Acordei com tudo tremendo e da janela da maior sala dava para ver o prédio ao lado explodindo, tijolos voando por toda parte. Quando estávamos correndo para o porão, as pessoas já estavam na porta do porão. Com medo de sair, ao ver você, estendem a mão e dizem, rápido! Eu sinto que começo a correr mais rápido do que meu filho e eu simplesmente arrastei ela para o porão. Nós descemos, eu me viro e percebo que minha mãe não está correndo atrás de mim. Eu corri para a rua, comecei a gritar e ela simplesmente passou pela entrada no escuro e não percebeu, porque estava uma escuridão total. Então eu decidi que não iria mais para casa, porque correr durante um bombardeio é o mais perigoso. E nessa casa nós sobrevivemos a um ataque direto. No segundo andar, as paredes se separaram. Parecia que tinham se afastado assim e depois voltado ao lugar. O momento em que você olha para todos e todos olham para você, tudo se via nos olhos, era isso. Um dos homens se levantou para ver de onde vinha o fogo. E fala o sobrenome da dona do apartamento. E começa um grito histérico, vovó exclama, lá está o Roma. No início não entendemos nada, mas era o neto dela.
Enquanto a reanimávamos, tudo estava pegando fogo. Dava para ouvir o som do fogo lá em cima. Ele desceu de meias, se orientou, conseguiu sair dos escombros e sobreviveu. Ainda por cima, salvou o gato dele. Para ser sincera, depois daquela noite, não sentia mais que tudo acabaria hoje ou amanhã. Nós entendemos que tudo isso estava simplesmente nos destruindo. Depois, quando já havia pessoas com braçadeiras brancas na vila, houve um momento em que eles não se aproximavam das mulheres jovens, apenas pediram para que preparassem comida para eles. Tomar banho em algum lugar é possível aqui com vocês? Eu tentava evitar esses cantos e, na verdade, não cruzar com eles em lugar nenhum. E então, quando contaram que lá atiraram na perna do dono do poço, não se sabe por quê, talvez eu suspeito, talvez ele tenha dito que não tinha água. Você evitava contato com eles, certo? E o que os outros que conversavam com eles diziam? Que eram pessoas comuns como nós. Eu não sei o que isso significa, mas uma pessoa comum não pode ficar ao seu lado com uma arma. Alguém comum não pode atirar na sua porta só porque você não abre. E já aconteceu, sabe? Uma amiga me contou que ela não abriu a porta e atiraram na porta dela. Uma pessoa comum não faria isso. Por isso não sei o real significado dessas palavras. Em um dos dias, quando meu marido ligou e pediu, por favor, vá até a prefeitura, eu fui até lá perguntar quando o vilarejo seria aberto para entrada e saída. Estou com meu filho, estou com fome, não temos comida, posso... Bem, eu quero ir para lá. Ao que o soldado me respondeu, você está louca? Todo mundo está passando por isso. Fique aí e aguente. Como surgiu a ideia de escrever nesse diário? Aqui, no próprio diário, a primeira anotação começa assim. Anteontem eu sonhei com um livro. Veio a consciência de que todos devem saber sobre nós, devem entender que começou uma guerra realmente assustadora, perigosa, mortal, destrutiva. Que todas as pessoas são importantes, que não existem cidades pequenas ou grandes, todos nós somos importantes. Em 21 de março, dormimos em casa pela primeira vez. Após os bombardeios, corremos ao porão em 2 de abril. Foi a primeira vez que comemos pombos. Não foi porque queríamos experimentar o gosto deles, só queríamos que as crianças tivessem vontade de comer um prato de carne, porque era só batata, só batata. Foi assim que eu não comia nada, não bebia nada. Praticamente eu queria dormir o tempo todo, porque eu estava me acostumando com... Os estoques de comida estavam lá, tipo, sabe, tinha pão, biscoito, essas coisas, chá, claro, e água. Para mim, essa era a questão número 1. Poços. Inicialmente, eles não foram feitos para consumo. E quando um grande fluxo de pessoas vai lá constantemente, pega água lá, eu não sei, talvez em uma semana, talvez até menos. Você trazia água para casa sob bombardeio, você traz, e ela é areia, ela nem decanta, é assustador beber essa água. Bem, naquele momento eu não pensava nisso, as crianças tinham problemas digestivos e tudo mais. Agora parece impossível, mas naquela época você fazia, né? Eu até bebia água com areia. E quando você chega, o dono do poço, no terreno dele, diz, entendam, é preciso esperar 3 dias para a água chegar. E as pessoas ficam esperando. Me dê pelo menos um pouco, qualquer coisa, me dê, eu vou pegar, vou fazer alguma coisa com ela, só me dê água. Essa era a tarefa principal, sair, pegar água, ligar para a filha e para o marido, tentar conseguir falar com eles. Marido, sim. Depois, quando cheguei a Zaporígia, ele me mostrou que sim, existe um grupo para busca de parentes,
porque por 1 semana e meia nós não saímos, eu não tive a oportunidade de ir, de ligar. Quando você chega lá, começam os bombardeios e você volta. E então não conseguia ligar para ninguém. Sim, ele escrevia nos chats com nossas fotos, minhas e da minha filha, mas não mostrava os homens. Bem, pelo que entendi, ele já tinha pensamentos de que nos odiavam. Lera suportou todas essas circunstâncias. Como você explicava tudo isso para ela? No início, para as crianças, o porão era diversão. Mas depois, principalmente após o impacto direto, ela ficou mais de um dia inteiro sem falar nada. Bem, eu não forcei ela, não pressionei, tudo acabou se acalmando de alguma forma. O problema é o medo, até de ir ao banheiro quando a criança passa 3 dias sem ir. Você entende que não pode ser assim, que isso pode acabar mal, ainda mais quando não há atendimento médico. Nunca tinha acontecido isso antes. Eu quero, assim como aqui você chega, como todas as crianças, elas querem alguma coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou até assim, mamãe, eu queria um doce, mamãe, eu queria um pão ou alguma coisa, porque não tinha, quando não tinha pão nenhuma vez. Embora, quando trouxeram uma caixa de doces, um pacote, e começaram a dividir entre todos que tinham filhos, entre todas as famílias, eles ficavam sentados. Ninguém gritava, ninguém pulava, mas era assim. Quando vocês vão dividir? Quando vão me dar esse doce? O maior medo era deixar a criança sozinha, sempre e em qualquer lugar, deixá-la sozinha. Eu sentia que ninguém poderia protegê-la mais do que eu. No dia 5 de abril, uma amiga nos convidou para visitá-la. Quando chegamos, ela me disse: "Vamos até a casa ao lado, prometeram um pouco de óleo de girassol para nós." Saímos correndo do prédio e fomos direto para o vizinho e logo começaram as explosões por perto. Lera não está comigo porque a deixei, o que faço agora, como fugir? Posso correr? Não posso correr? Tem poeira de todos os lados. Vejo perto daquela casa onde está minha filha. Pego minha Lera pela mão e corremos de novo, corremos para o porão. Eu entendo que minha mãe está na rua e eu não sei onde ela está. No escuro do porão, a porta range, alguém desce, ouço uma voz conhecida. Minha mãe chegou? Ela viu quando corremos para o porão, se abrigou na entrada do prédio, esperou e veio logo atrás de nós. Lera pulou em cima dela com impulso e a derrubou na cama. Aqui está escuro, pensei, e ninguém vai ver que estou chorando. Eu tinha apenas um amigo lá no porão e nós conversávamos muito, brincávamos, éramos amigos. E em algum momento tivemos que ir embora. E foi assim que eu o deixei lá. Isso foi no dia 7 ou 8 de abril. Uma van se aproxima e pergunta: "Você pode me dizer onde fica esse endereço?" Eu perguntei: "Quem vocês estão procurando lá?" Procuramos a Svetlana. Meu filho estava perto do porão, peguei meu filho, corri pelos porões e chamei as pessoas. Lá tem espaço, tem lugares, vamos sair daqui. As pessoas estavam tão assustadas, todos diziam: "Você não ouviu? Você não ouviu? Não pode sair, é perigoso, para onde você vai? Por quê? Porque você ainda está levando a criança com você." Eu peguei minha mãe na horta, por assim dizer, e nós saímos. Você vai com medo para uma cidade estranha e novamente para o porão, como disseram. Essa é a estrada de Mariupol, às vezes saíamos dela, às vezes voltávamos. Bem, é um filme assustador, horrível, mas eu entendo que isso é a realidade. Vimos muitos veículos destruídos, muitos carros civis, eu entendo que eram... Eles não chegaram sozinhos, eram pessoas. Quando chega ao último posto de controle, a velocidade deve ser baixa para que ninguém desconfie de você.
A gente sai bem devagarzinho, bem suavemente, e uma bandeira enorme, enorme da Ucrânia, assim, balançando ao vento. Foi tão emocionante. Bom, eu não sei, meu marido, claro, não deixaram ele passar. No começo ele tentou vir ao meu encontro, tinha uma fita lá, e ele foi parado imediatamente. Nosso filho passou por baixo daquela corda e ficou com o pai, enquanto eu fornecia as informações. E eu vi um carro lá onde estava o rosto do papai, que parecia com o meu. Eu fiquei muito feliz que finalmente já tinha encontrado meu papai, porque eu senti tanta saudade dele. Simplesmente não tenho palavras. Depois de passar todo o verão em Zaporozhye, a vida normal começou, tudo estava bem, mas em algum momento, bem em setembro, voltei a não dormir à noite. Porque quando toca a sirene, é assustador. Depois a gente se acostuma com a sirene e graças a Deus nada acontece, mas depois, quando você perde a vigilância, a sirene toca de novo. No centro da cidade não há nem metade de uma casa. Teve um momento em que eu não queria, eu dizia para o meu marido que ficaríamos todos juntos, mas ele insistiu categoricamente para que a gente fosse embora. De qualquer forma, ela disse, eu consigo sozinho, mas com vocês vai ser muito mais difícil. E agora você sente falta dos cachorros sem a sua irmã? Sim, sinto falta. Ainda tem um cachorro lá, sinto falta dele. Da minha cama, de tudo. Anteontem eu sonhei com ele, guerra, sim, sonhei com a guerra. Lá foi como se tivessem roubado meu brinquedo favorito. Era um pequeno gatinho rosa, era o meu favorito. Na vila ficou a casa dos meus pais e o nosso apartamento, meu e do meu marido. Quando fui embora, estava tudo em bom estado. Isso já é aqui na Polônia? Eu entro no grupo e lá tem uma descrição tipo... E eu percebo que o apartamento está destruído. Isso doeu tanto em mim, eu nem sei. Antes você achava que não conseguiria passar por isso. Por exemplo, sim, superar o medo e atravessar uma rua que está cheia de vários tipos de projéteis. E você vai até lá porque sabe que lá está a mamãe. Você vê uma armadilha pendurada na árvore bem... E você vai, você faz, carrega a criança no colo quando ela não pode correr, mas é preciso correr, o valor das coisas mudou. Sim, lá no TikTok, em todo lugar, nessas redes sociais, há vídeos que cada um adapta para si mesmo. E lá, algum dia, você vai esperar por essa ligação. Alô, nós vencemos.